Pense por um instante na planta arquitetônica de um arranha-céu, um prédio gigantesco de 60 andares. Quando o engenheiro olha para aquele pedaço de papel ou para a tela do computador, sabe, existe uma expectativa quase inerente de precisão absoluta, Sim, de uma matemática fria. sim, é uma planta exata, né? Exato, sabe-se exatamente onde cada viga de aço deve ser colocada, onde a parede de concreto termina e onde, tipo, a tubulação começa. É binário, ou está lá ou não está. Com certeza. Não tem margem para intuição ali. Nenhuma. E o mesmo acontece com o raio-x médico. Um paciente sofre uma queda, vai para o hospital e o médico aponta para uma linha branca na imagem e declara: olha, aqui está a fratura. É um fato, inquestionável, físico, direto. E na cultura popular, a imensa maioria das pessoas aborda as demonstrações financeiras das grandes empresas com essa mesmíssima mentalidade. Aham, acham que é a mesma coisa. As pessoas acreditam que um balanço patrimonial multibilionário seja tipo um retrato fotográfico exato e inquestionável da realidade. É, e essa é uma visão incrivelmente reconfortante. O nosso cérebro humano, ele anseia por coisas que possam ser tocadas, quantificadas com uma exatidão milimétrica, sabe? Categorizadas sem margem para grandes dúvidas. Sim, a gente quer certezas. Pois é. Quando alguém lê que uma empresa tem 1 bilhão em ativos, a imagem mental imediata é a de cofres cheios, de galpões abarrotados e frotas de caminhões que, somados, valem exatamente aquele valor até o último centavo. Mas ao abrirmos o material da nossa análise profunda de hoje, que, lembrando para o nosso público, é o Pronunciamento Técnico CPC 00 na sua segunda revisão, A famosa estrutura conceitual para relatório financeiro. essa mesma, que nada mais é do que o espelho direto das normas internacionais IFRS. Então, ao abrir isso, percebe-se rapidamente que essa máquina de raio-x corporativa funciona de um jeito, olha, radicalmente diferente. Completamente diferente. A nossa missão nessa exploração não é nos perdermos em planilhas áridos ou em regras matemáticas chatas, sabe? A missão é decodificar essa linguagem quase secreta que as empresas utilizam para tentar traduzir o caos do mundo real, do mundo econômico, para folha de papel. E é um belo de um caos. É sim, e logo na primeira página o documento estilhaça completamente essa ilusão de exatidão. Certo, vamos empacotar isso porque o próprio texto confessa com todas as letras que os relatórios financeiros não são retratos exatos. Eles são, na verdade, um monumento gigantescos erguidos sobre estimativas, julgamentos humanos e modelos teóricos. Essa é, sem a menor dúvida, a maior quebra de paradigma para quem começa a desbravar esse universo. É um choque. O item 1.11 da estrutura conceitual é de uma honestidade intelectual, assim, fascinante. Aham. Ele declara abertamente que relatórios financeiros são baseados em estimativas e julgamentos. Ponto. E isso faz todo sentido quando a gente pensa no propósito da coisa toda, né? O objetivo central desse arcabouço normativo nunca foi, e logicamente nunca poderia ser, entregar o valor exato de uma entidade de bandeja. A ideia não é dar o diagnóstico pronto para o mercado, né? Exatamente. Não é dar o diagnóstico mastigado. O objetivo é fornecer um conjunto de informações estruturadas, padronizadas até certo ponto, para ajudar quem está de fora a estimar o valor dessa entidade. A contabilidade, tipo, ela fornece os sinais vitais. A pressão arterial, os batimentos cardíacos, financeiros. Nossa, eu gostei dessa analogia. Mas o diagnóstico sobre a saúde e o futuro daquele organismo corporativo precisa ser feito por quem consome essa informação. É uma ferramenta de auxílio, não uma resposta definitiva. O que nos empurra diretamente para um problema lógico inicial. Se estamos construindo toda essa arquitetura complexa de sinais vitais, presunções e estimativas, para quem exatamente estamos escrevendo tudo isso? Pois é. Quem é o paciente, ou melhor, o médico lendo esse prontuário? Porque, veja bem, se o relatório assume abertamente que não é uma fotografia exata, a forma como ele é redigido precisa estar perfeitamente alinhada com o que o leitor final está buscando descobrir. E o documento resolve essa crise de identidade com muita clareza logo no seu primeiro capítulo. O foco primário, os grandes destinatários de todo esse esforço monumental, são os investidores, os credores por empréstimos e outros credores. Apenas eles? Principalmente eles, englobando tanto os que já possuem capital na empresa, quanto os potenciais, sabe? Aqueles que ainda estão pensando em investir.
E a justificativa econômica para focar especificamente nesse grupo é de uma lógica irrefutável. Essas pessoas estão do lado de fora do castelo. Aham, elas não têm a chave. Exato. Elas não têm o poder de simplesmente chutar a porta da sala da diretoria e exigir que a empresa gere um relatório interno detalhado sobre, sei lá, as margens de lucro de um produto específico. Eles dependem quase de forma exclusiva dessa estrutura geral e pública de relatórios para tomar decisões de altíssimo risco. Decisões sobre onde alocar seus recursos na economia, né? Isso mesmo. Mas há um aspecto nisso que me deixa com uma certa pulga atrás da orelha. Como eu fico muito curiosa com esses detalhes, reparei que o texto insiste exaustivamente no chamado regime de competência. Ah, sim. Um pilar fundamental. Em linhas gerais, para quem nos acompanha, isso significa registrar os eventos econômicos quando eles de fato acontecem e não quando o dinheiro muda de mãos, certo? Mas pensando como alguém de fora, como um investidor que já desconfia de estimativas, não seria infinitamente mais seguro a prova de fraudes e transparente simplesmente exigir o extrato bancário da empresa? O famoso fluxo de caixa. O bom e velho fluxo de caixa puro e duro. Se entrou dinheiro hoje, é receita. Se saiu dinheiro hoje, é despesa. Por que a contabilidade global escolheu construir todo um castelo de complexidade em vez de apenas contar as moedas físicas no cofre no dia 31 de dezembro? Olha, essa é uma excelente provocação e toca no coração da teoria financeira, de verdade. Contar as moedas no cofre, o que chamamos de regime de caixa, é ótimo para mostrar o que sobreviveu até o dia de hoje. Mas é um instrumento terrível, quase cego, para prever o amanhã. Cego por quê? Porque o regime de competência exige que os efeitos das transações sejam refletidos nos períodos em que elas realmente ocorrem. Vamos pensar num exemplo prático. Um serviço moderno de assinaturas de software, onde os clientes pagam adiantado por um ano inteiro de uso em janeiro. Tá, entendi. Pelo regime de caixa puro, a empresa pareceria um colosso de lucratividade em janeiro, certo? Entrou muito dinheiro. E aí ela passaria os outros 11 meses do ano parecendo que está falindo. Nossa, verdade. Pois o dinheiro parou de entrar, mas os custos de manter os servidores rodando continuam saindo todo mês. O que seria uma mentira econômica grotesca. A empresa está, na verdade, operando normalmente ao longo de todo o ano. Exatamente. O regime de caixa distorce a realidade do esforço operacional. O regime de competência, por outro lado, alinha o esforço econômico, que é manter o software rodando, com o benefício econômico, que é a parcela da assinatura que corresponde àquele mês específico. Faz todo sentido. Isso é vital para quem precisa olhar para o passado e tentar prever a capacidade futura da empresa de gerar dinheiro vivo de forma sustentável. O que é fascinante aqui é que a própria administração, os diretores executivos, se beneficiam imensamente dessa visão estruturada. Mas as regras não são feitas para eles, né? Exato. A estrutura conceitual traça uma linha bem forte na areia e avisa que essas regras não são feitas para a administração. A gestão interna pode parametrizar seus sistemas para ver os dados da forma que bem entender. Eles que se virem com relatórios internos. Isso. E da mesma maneira, essas regras não existem primariamente para satisfazer órgãos reguladores ou governos em sua ânsia de cobrar impostos. O alvo exclusivo é o mercado financeiro, sabe? O agente externo que tenta desvendar a saúde real do negócio a partir de pistas públicas. Muito bem, então temos investidores e credores do lado de fora do castelo, tentando tomar decisões de vida ou morte financeira, baseando-se num regime que força o reconhecimento de eventos antes ou depois do dinheiro se mover, Isso. usando um documento que, desde a página 1, admite ser um grande compilado de estimativas. É um cenário complexo. Isso soa para dizer um mínimo como um campo minado. Se é tudo tão interpretativo, como a norma impede que os relatórios se transformem em obras de ficção corporativa? Voltando à nossa analogia do exame médico, se os sinais vitais dependem de tanto julgamento humano, qual é o filtro que separa uma estimativa perfeitamente razoável e útil de um chute criativo e perigoso? O mecanismo de defesa contra essa ficção corporativa está todo desenhado no capítulo 2 da estrutura conceitual. É lá que eles estabelecem as características qualitativas. E como isso funciona? É como um gigantesco funil, sabe? Um filtro de qualidade implacável. Para que qualquer informação sobreviva e ganhe o direito de ser impressa no balanço, ela precisa obrigatoriamente se sustentar em 2 pilares de sustentação essenciais. O primeiro seria... O primeiro pilar é a relevância.
A informação contábil precisa ter a capacidade real de fazer diferença na tomada de decisão. Isso se manifesta de duas formas. Ou ela tem valor preditivo, oferecendo insumos para que o mercado projete cenários futuros. Ou seja, ajuda a adivinhar o que vem por aí? Exato. Ou ela tem valor confirmatório, que serve para validar, corrigir ou refutar projeções que os analistas fizeram lá no passado. Certo. E se for relevante, precisa passar pelo segundo pilar. Correto. O segundo pilar é a representação fidedigna. Não basta a informação importar, né? Ela precisa retratar a essência do fenômeno econômico de forma fiel. E para atingir essa representação fidedigna, a norma exige que a informação busque ser completa, neutra e isenta de erros. Essa palavra específica, neutra, exige que a gente faça uma pausa aqui, porque o texto discorre bastante sobre o conceito de prudência. Historicamente, pelo menos na percepção comum, ser prudente em contabilidade significava ser absurdamente pessimista. Ah, o famoso conservadorismo contábil. Isso era a cultura de jogar o valor dos ativos e das propriedades sempre para baixo e superestimar qualquer possível dívida, apenas para ser super conservador e garantir que ninguém criasse falsas esperanças de lucros. Havia uma assimetria proposital, né? Mas o documento atual altera essa sintonia fina de forma bem drástica. Altera de forma profunda e quebra velhos costumes da profissão. Eu, como especialista, vejo que, historicamente, esse conservadorismo extremo gerava o que o mercado apelidou de reservas ocultas ou cookie jar reserves, em inglês. O pote de biscoitos. Exatamente. Imagina uma empresa que teve um ano espetacular. Para não mostrar todo esse lucro de uma vez, ela aplica uma prudência excessiva, criando despesas prováveis enormes e subavaliando seus estoques. Ela basicamente esconde o lucro num pote de biscoitos. Aí 2 anos depois a economia afunda Isso. e a empresa vai mal. O que ela faz? Ela reverte aquelas despesas do pote de biscoitos, inflando artificialmente o lucro do ano ruim. Nossa, ou seja, a empresa manipula a percepção de risco. Ela faz um negócio volátil, que na vida real sobe e desce, parecer uma linha reta e segura de lucros constantes. Isso engana quem está investindo, porque esconde o risco real da operação. Exercício de cautela sob condições de incerteza. Não significa mais, em hipótese alguma, subavaliar ativos ou superavaliar passivos de forma deliberada e sistemática. É buscar o equilíbrio. A neutralidade exige não manipular a informação, nem para a empresa parecer melhor do que está, nem para parecer pior do que está. O balanço financeiro não deve ser um exercício de otimismo desenfreado, mas também não pode ser um reduto de pessimismo artificial. Tem que ser o retrato mais honesto possível da realidade. Faz sentido. E além desses 2 pilares de ferro, a relevância e a representação fidedigna, o material menciona 4 características que melhoram a utilidade da informação, mesmo que não sejam os pilares em si. E a primeira delas traz um alerta que soa quase filosófico: a comparabilidade. A comparabilidade é crucial. O texto faz questão de martelar que comparabilidade definitivamente não é uniformidade. Queria pressionar um pouco esse conceito. O que isso quer dizer na prática corporativa? Quer dizer que a obsessão por padronização não pode esmagar a realidade econômica, sabe? Tentar forçar coisas que são fundamentalmente diferentes a parecerem iguais é uma distorção tão grave quanto relatar coisas idênticas de forma diferente. Tem um exemplo para clarear isso para o nosso público? Claro, pense em 2 empresas de tecnologia. A empresa A desenvolve um software básico de tecnologia já dominada e estável, com clientes garantidos. Já a empresa B está tentando desenvolver uma inteligência artificial quântica super complexa que tem, 95% de chance de falhar e não virar nada. 2 realidades bem diferentes. Ambas estão gastando milhões com salários de programadores. Se uma norma dissesse, olha, todo gasto com programador deve ser ativado como investimento, por pura uniformidade, isso destruiria a comparabilidade. Por causa do risco. Exato. O risco econômico da empresa B é infinitamente maior. A essência econômica, as nuances do risco e do modelo de negócio devem sempre ditar a forma como as coisas são reportadas e não uma uniformidade burra imposta de cima para baixo. Perfeito.
E completando a lista das características de melhoria, a gente tem a tempestividade. A ideia óbvia de que a informação precisa chegar ao mercado a tempo de ainda ser útil, afinal, um relatório perfeito entregue com 3 anos de atraso não serve para nada. Virou documento histórico. Temos também a compreensibilidade, a premissa de que a informação deve ser clara para usuários com conhecimento razoável de negócios, não precisando ser simplificada a ponto de omitir a complexidade real. E, por fim, a capacidade de verificação. A garantia de que observadores independentes e conhecedores do assunto conseguiriam chegar a um consenso de que a representação é de fato fiel. Mas em tudo isso, há um freio de emergência prático, certo? Não dá para auditar, classificar e relatar cada centavo gasto em clipes de papel em cada filial de uma multinacional gigantesca. Se conectarmos isso ao cenário maior e ao pragmatismo dos negócios, a estrutura conceitual introduz a restrição de custo. E isso permeia todas as decisões. Apurar dados precisos, contratar sistemas complexos, processar, auditar e disseminar informações custa muito, mas muito dinheiro. É um esforço corporativo titânico, imagino. É sim, e a ironia, o detalhe que muita gente esquece, é que no final da linha, quem paga a conta de toda essa burocracia contábil é o próprio acionista, na forma de dividendos e retornos menores. O dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Por isso, a norma exige um constante balanço de custo-benefício. O benefício informacional que um certo nível granular de detalhe traz para a decisão do investidor justifica o custo financeiro que a empresa teve para produzi-lo. Se a resposta for não, a contabilidade não exige esse superdetalhamento. É a aplicação pura da materialidade. Bom, com as regras do jogo, os pilares e os filtros de qualidade muito bem estabelecidos, chegou a hora de olharmos para a matéria-prima propriamente dita dos relatórios. Os chamados elementos das demonstrações contábeis. O que exatamente nós estamos medindo e colocando no papel? Agora entramos no capítulo 4. Isso! O capítulo 4 faz um mergulho profundo nisso. Começando, obviamente, pelo conceito de ativo. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque a definição oficial vira a intuição da maioria das pessoas completamente de ponta cabeça. Vira mesmo. Quando pessoas que não são da área pensam em um ativo, pensam em um objeto físico, pensam em uma máquina industrial de 5 toneladas, numa frota de navios cargueiros ou num arranha-céu todo envidraçado. Mas o documento define o ativo, o tal do recurso econômico, não como o objeto em si, mas como um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. É uma mudança para uma abstração enorme. É uma abstração, sem dúvida, mas é de uma precisão jurídica e econômica brilhante. O que a norma nos diz é que o mundo físico é quase irrelevante frente à capacidade jurídica de gerar caixa. Como assim? Irrelevante. Quando uma companhia aérea apresenta aviões no seu balanço, o ativo, na essência, não é o aglomerado de titânio, alumínio, poltronas e turbinas. Não é o metal em si. Não. O ativo é o poderoso feixe de direitos que a companhia detém sobre aquele objeto físico. O direito soberano de operá-lo, o direito de impedir que concorrentes o utilizem, o direito de vendê-lo ou usá-lo como garantia hipotecária. Se a empresa aluga um avião por 20 anos e não é dona do metal, ela ainda tem um ativo, que é o direito inquestionável de explorar aquele bem durante 2 décadas. E isso abre as portas para ativos totalmente invisíveis. Exatamente. Um ativo poderosíssimo pode ser um know-how tecnológico ou um algoritmo industrial complexo. Algo que não é de domínio público, que nem sequer possui uma patente registrada em cartório, mas que é mantido em sigilo absoluto pelos protocolos de segurança da empresa. Espera aí. Deixa-me colocar o chapéu do cético aqui. Se um algoritmo é um segredo de empresa, não tem patente, não existe fisicamente como podemos colocar um preço de milhões nisso no balanço sem que seja apenas um delírio otimista do presidente da empresa. Permitir isso não destrói completamente aquela regra da capacidade de verificação que a gente acabou de discutir? Essa é a grande tensão da contabilidade moderna. É o X da questão. E a resposta está na distinção crucial entre a existência de um ativo e o seu reconhecimento. Algo que a norma separa muito bem. Tá, e qual a diferença? Para o ativo existir conceitualmente, basta que haja o controle. Se a empresa consegue impedir que outros usem a receita secreta e consegue colher os lucros dessa vantagem competitiva,
O ativo econômico existe. Ponto. A essência sobrepõe a forma física. Mas e na hora de colocar o número no papel? Desenvolver essa receita não pode ser medido de forma confiável e verificável por terceiros, a norma barra a entrada desse número no balanço patrimonial. Ah, então ele fica de fora da soma. Exato. A norma exige que isso seja tratado como um custo que já passou, mesmo reconhecendo que a vantagem econômica no mundo real existe. O filtro da representação fidedigna atua como um leão de chácara e barra delírios. O que nos leva para o outro lado da moeda. O passivo. As temidas dívidas e obrigações. O material define passivo como uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico originada sempre de eventos passados. Mas a frase-chave da definição, aquela que exige reflexão, é que a entidade não tenha, capacidade prática de evitar essa transferência. Essa frase é o coração do conceito de passivo. Não se trata apenas de uma intenção futura da administração, do tipo, pretendemos trocar todos os nossos computadores no ano que vem. Isso não é um passivo. De jeito nenhum. Para que nasça um passivo contábil hoje, a empresa precisa estar efetivamente encurralada, seja por um contrato legal, por uma lei governamental ou até por práticas de negócios enraizadas. Se a empresa anunciou publicamente que vai pagar um bônus aos funcionários e a cultura do mercado exige isso, ela não tem a capacidade prática de evitar o pagamento sem destruir sua reputação e sua força de trabalho. Logo, a obrigação é real e inevitável no presente. Nascendo aí o passivo. Nascendo passivo. Isso me traz um questionamento gigantesco sobre contratos e o futuro. Imagine que uma multinacional assine hoje um contrato de trabalho de 5 anos com o novo CEO Estrela, prometendo pagar 10 milhões por ano num total de 50 milhões. Um belo contrato. Sim. Pela definição crua, a empresa acabou de assinar um papel, assumiu uma obrigação inescapável e, portanto, parece que deveria registrar um passivo imediato de 50 milhões no balanço no dia 1. Mas o trabalho ainda não foi sequer iniciado. Como essa estrutura lida com compromissos monstruosos para o futuro que já foram legalmente selados, mas cujos eventos econômicos não aconteceram? Reconhecer essa dívida hoje não distorceria toda a realidade de longo prazo da empresa? Seria uma distorção cataclísmica. Se a gente reconhecesse dívidas futuras dessa forma, toda empresa com um quadro de funcionários pareceria estar à beira da falência hoje, devido às obrigações trabalhistas dos anos seguintes. Ia ser um caos. A estrutura conceitual soluciona esse aparente paradoxo através de uma ferramenta elegante chamada contrato executório, detalhada no item 4.56. Como funciona? A lógica é a seguinte: quando o contrato de 50 milhões do CEO é assinado, a empresa de facto assumiu a obrigação de pagar no futuro. Mas ela também adquiriu um direito de mesmíssimo valor, que é o direito de receber os serviços brilhantes desse executivo ao longo de 5 anos. Eles se anulam. Direitos e obrigações, nestes casos, são umbilicalmente interdependentes. Enquanto nenhuma das partes começar a cumprir sua promessa, trata-se de uma unidade única e combinada, cujo valor líquido é, na essência, zero no momento da assinatura. Entendi. Apenas à medida que o tempo passa e o CEO trabalha, ou seja, uma parte executa sua promessa, é que o contrato deixa de ser executório e a despesa e o passivo real vão nascendo mês a mês. Isso é fascinante, pois forçam uma disciplina férrea de sempre olhar para a essência do negócio trocado ao longo do tempo e não apenas para o susto da manchete jurídica do contrato. Com os ingredientes muito bem definidos, sabemos o que é ativo, passivo e a essência económica por trás deles, chegamos ao momento de transformar a teoria em prática, o chamado reconhecimento, detalhado de forma densa no capítulo 5. A ponte para a realidade. A pergunta é, como esses elementos invisíveis ganham vida e passam a existir oficialmente na folha de papel impressa do balanço patrimonial, influenciando os números finais? Reconhecer, no vocabulário contábil, é o ato formal de capturar aquele fenômeno econômico que a gente discutiu, traduzir para palavras e números, e incluí-lo na soma dos totais das demonstrações. É a ponte arquitetônica que liga a posição de riqueza acumulada da empresa, mostrada no balanço patrimonial, ao seu desempenho ao longo do ano, que fica lá na demonstração de resultados. Os dois documentos conversam. A contabilidade baseia-se num sistema de contrapartidas lógicas. Se ocorre o reconhecimento de um aumento em um ativo, digamos, o direito de receber mais dinheiro,
e isso não veio acompanhado de um aumento de dívida ou de um aporte direto dos donos, você obrigatoriamente terá que reconhecer do outro lado um lucro, uma receita. É um ecossistema fechado onde uma engrenagem sempre move a outra. A teoria é linda e simétrica, só que o mundo dos negócios é visceralmente caótico, né? É bagunçado e transborda incertezas jurídicas e operacionais. Pensemos no seguinte cenário extremo. Uma empresa farmacêutica entra com um processo multibilionário contra um concorrente que supostamente quebrou uma de suas patentes mais valiosas. Um cenário bem comum, aliás. Os advogados elaboram pareceres dizendo que há uma chance de ganhar a causa. O direito judicial existe, encaixando-se perfeitamente na definição teórica de um ativo que acabamos de ver. Porém, eles alertam que a chance real de vitória nos tribunais é de apenas 5%. A incerteza é brutal, é quase um bilhete de loteria. Como a estrutura lida com isso? Reconhece o ativo na força bruta ou o esconde na gaveta? Isso levanta uma questão importante e que foi objeto de longos debates nas revisões do IFRS e do CPC 00. Em décadas passadas, a regra era um pouco mais engessada. Se a probabilidade do dinheiro entrar fosse muito baixa, o ativo inteiro era solenemente ignorado e banido do balanço principal. Fingiam que não existia. Isso. Mas a nova estrutura assumiu uma postura muito mais sofisticada. Ela diz que uma probabilidade incrivelmente baixa de entrada de caixa não anula a existência do ativo. O direito de processar, o bilhete de loteria, existe hoje. Logo, é um ativo. Contudo, e aqui o mecanismo de autodefesa volta a operar, esbarramos no nível de incerteza na mensuração. Ah, dificuldade de dar um preço para isso. Exato. Tentar colocar um número cravado no balanço principal, com base numa chance de 5%, geraria um valor tão volátil e questionável que falharia miseravelmente no pilar da representação fidedigna que vimos lá atrás. Seria mais ruidoso e enganoso do que útil. Seria exatamente como tentar prever a altura exata em milímetros que uma criança vai ter aos 30 anos de idade, baseando-se no tamanho dela aos 2 meses. Bela comparação. Sabe-se empiricamente que a criança vai crescer, isso é um fato imutável. Mas tentar registrar um número final exato no documento hoje soa leviano. Então, nesse caso de altíssima incerteza, o sistema simplesmente apaga a informação e finge que o processo bilionário não existe. Realidade de forma confiável, a solução não é jogar os dados no lixo ou fechar os olhos. O item 5.11 é muito assertivo quanto a isso. A omissão total não é uma opção aceitável. Eles têm que avisar de algum jeito. Precisam. Mesmo que o valor não entre na espinha dorsal matemática do balanço devido a essas nuvens de incerteza extremas, o fenômeno, os riscos, os cenários prováveis e o potencial daquele direito precisam ser dissecados, narrados e explicados minuciosamente nas notas explicativas. Ah, nas letras miúdas, digamos assim. A transparência deve prevalecer. O analista de mercado, quem investe, precisa ler aquelas páginas de texto e entender que a empresa tem sim um bilhete de loteria na mão, para poder julgar por si mesmo se embute ou não esse potencial no preço da ação. O que, de forma muito natural, nos traz a uma grande síntese de toda a nossa jornada e exploração do material de hoje. Ao raspar a superfície dos relatórios financeiros, descobre-se que, longe de serem as planilhas exatas, as matemáticas frias e os retratos precisos que grande parte do público imagina, eles são, na verdade, impressionantes construtos erguidos sobre o julgamento humano. São sistemas vivos, eu diria. São sistemas altamente sofisticados de filtros, premissas e estimativas constantes, concebidos para tentar capturar não apenas a posse tangível de objetos, mas a alma e a essência económica das trocas, direitos e compromissos ao longo do tempo. E tudo isso governado por regras estritas de neutralidade que tentam impedir manipulações. Esse é o resumo perfeito. Então, o que tudo isso significa para nosso público que busca entender a saúde real das empresas? Significa que ler um balanço patrimonial exige muito mais do que apenas celebrar o número final de lucro impresso na última linha. Exige compreender as premissas adotadas, mapear as incertezas relatadas nos textos de apoio e, acima de tudo, ter a clareza sobre os limites intrínsecos do que a própria contabilidade consegue ou não representar no papel. Sem sombra de dúvidas, essa estrutura conceitual nos empresta as lentes corretas para enxergar,
Não o patrimônio estático, mas a dinâmica de como as organizações moldam o seu potencial no decorrer do tempo. E por falar no tempo, há um pilar final que sustenta tudo isso e que nos força a olhar adiante. Qual seria? Todo esse monumental esforço de estimativas é elaborado sobre uma fundação chamada premissa de continuidade operacional. O item 3.9 declara que as demonstrações presumem, por padrão, que a empresa continuará existindo e operando no futuro previsível, a menos que haja a intenção clara de liquidar o negócio. E isso estabelece o cenário para uma reflexão provocativa. Não só sobre o material em si, mas sobre o choque entre esse arcabouço criado e a realidade implacável que vivemos. Como assim? Pensemos no ambiente atual. Estamos imersos em uma era de rupturas tecnológicas insanas, onde saltos exponenciais na inteligência artificial e na automação demonstraram possuir o poder de pulverizar, desconstruir e redesenhar indústrias inteiras no curtíssimo espaço de 18 a 24 meses. O mundo está muito acelerado. Muito. Como um sistema que exige auditar e estimar o valor de patentes e softwares para os próximos 10 anos sobrevive quando uma nova tecnologia surge e zera esse valor num piscar de olhos? Esse é o grande embate do nosso tempo. Voltando à sua analogia médica do início da nossa exploração, quando o médico olha o raio-x, ele faz a premissa óbvia de que a biologia humana fundamental vai continuar a mesma amanhã. Corações bombeando sangue, ossos precisando de cálcio, sabe? Sim, a biologia não muda em um ano. Mas e se o ambiente macroeconômico mudar de forma tão rápida e violenta que o próprio corpo biológico do modelo de negócios da empresa se torne irremediavelmente obsoleto entre o lançamento de um balanço trimestral e outro? É assustador. Como, na prática, auditores e mercados financeiros ousam traçar uma linha no tempo e definir o que significa futuro previsível hoje. Como ideia clássica, confortável e contável de continuidade operacional consegue se manter de pé em uma economia global cada vez mais volátil e fluida. É um desafio hercúleo. Uma economia onde monopólios centenários tremem diante de algoritmos criados em garagens há 2 meses. São fissuras na matriz econômica e questões complexas que deixamos em aberto para que quem está ouvindo continue refletindo profundamente muito tempo após o encerramento desse mergulho de hoje.